gostaria de afirmar que o branismo é um grande erro bíblico doutrinário. Nós gostaríamos de dizer que não temos aqui a intenção de combater ou denegrir pessoalmente a pessoa do irmão William Marrom Brana. Por que chamamos de irmão? Porque foi um homem que batalhou pela causa do Evangelho da cruz de Cristo. Ele era um cristão. Então, se nós vamos combater algo tomando isso pessoal, nós vamos gerar uma polêmica e nós vamos gerar uma política. Quando estamos combatendo pessoalmente uma pessoa, então o objetivo disso é afastar as pessoas daquela pessoa. Por que vamos fazer isto se nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, a qual pode esclarecer a verdade e ajudar a muitos? Então é isso que vamos fazer aqui, à luz das Escrituras, mostrar que o branismo, este ismo, é um erro. Quem foi William Marrom Brana? Foi um grande evangelista da década de 50, 60, embora começou a gravar as suas fitas, suas pregações já em 47, viveu no tempo de Billy Graham, Oral Roberts, T.L. Osborne e tantos outros grandes nomes de evangelistas, pregadores daquela década, homens que estavam sobre o comando dos homens de negócios, os quais patrocinavam essas campanhas, grandes campanhas evangelísticas ao redor do mundo. Foi um tempo assim, de um grande avivamento que houve no mundo. No meio de tantos homens ali estava também William Brana com as suas campanhas, como Oral Roberts também, como Billy Graham também. Quando foi que começou esse negócio de ler parágrafos, começar esse negócio de substituir a Bíblia pelos livretos das pregações de William Brana? Isto começou logo após a morte de William Brana, em dezembro de 65. Como as fitas estavam gravadas, até aí não há nada mal, porque eu também gravo, estou gravando agora, todos gravam, não há problema nenhum nisso. Então, logo ali reuniram em torno da situação, então ali já veio o grande choque, porque na mensagem à brecha, lá está afirmando que Apocalipse 10 é a vinda de Cristo e que o profeta, esse sétimo anjo, estaria na terra ao mesmo tempo. Ele era o precursor dessa vinda, como João Batista foi para Jesus. Aí o profeta vai e morre, e agora? Como é que vai ficar isso? O profeta precursor morreu antes da vinda. João Batista não foi assim. Ele veio primeiro, traduziu o Messias, depois ele saiu de cena. Agora aqui é o contrário, esse precursor, ele vem a falecer antes da vinda de Cristo. Então, o que falaram? Não, o irmão Brana vai ressuscitar, ele tem que ressuscitar para cumprir a plataforma que foi mostrado nos selos e nas outras mensagens. Então ali todos começaram com essa crença. Ao pouco eles uns foram abandonando isso, e eles começaram a se dividir, até chegar ao ponto de eles estão buscando agora um oitavo mensageiro depois desse aí. Você vê que um erro chama outro erro, né? Então foi aí que começou a substituição da Bíblia por parágrafos de mensagem. Foi aí que foi abandonada a mensagem da cruz para trazer uma outra mensagem de um profeta. Eu gostaria de afirmar que na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, em 1 Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço
de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Mas eu quero dizer que na velha aliança, quem fazia mediação entre Deus e o povo eram os profetas e o sumo sacerdote. O povo não tinha acesso a Deus. Deus falava com Moisés, Moisés ia lá e falava com o povo. E Arão fazia o sacrifício no templo. Mas o povo tinha que ficar de longe. Na nova aliança, isso foi mudado. Há um novo e vivo caminho. Então, a única mediação que existe é isso que eu li aqui. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque foi um sacrifício. Quem morreu foi Cristo. Então não podemos substituir esse mediador e colocar uma mensagem de um profeta tal e tal. Uns têm Kathleen Kuhlman, outros têm Joseph Smith, outros têm o Mr. Russell, outros têm... São tantos hoje, né? Especificamente, afirma-se que William Marron Branham é o profeta desta era e se vê claramente nos tabernáculos que Jesus já é passado. Quem está com a bola é o profeta. O profeta é o principal ator da cena e não Jesus. Eles chegam a afirmar que essa Bíblia sem o profeta não vale nada. O profeta que vai fazer a mediação entre Deus e a sua noiva para apresentá-la. Então se crê fortemente que ele tem que ressuscitar primeiro para apresentar essa igreja. Agora, isso é um absurdo dos absurdos, uma tonteria, uma coisa assim, até mesmo, como eu diria, escandalosa, algo que precisa ser revisto, porque envolve salvação. Enquanto as pessoas não viram isso, estão tentando servir a Deus ali, Deus é o dono da salvação. Agora, uma vez que isso é mostrado e as pessoas não querem receber, não querem ver, aí ele constitui pecado. Porque Jesus disse que o pecado é quando você não crê nele. Se você tem um outro, é como a mulher, né? Se ela tem entre ela e o marido, ela tem um outro amor, então ela está traindo esse marido. Bom, então agora vamos aqui aos pontos doutrinários. Primeiro eu quero fazer uma pergunta. O que foi pregado por William Marion Branham que já não havia sido pregado por outros antes? Tudo que foi pregado nas mensagens já havia sido pregado por outros pregadores antes dele. Não tem nada novo, não tem revelação de nada, isso já estava. Primeiro, está na Bíblia. Segundo, foram teses defendidas por homens do passado. Aí eles dizem, não, mas são os cabos soltos. Que cabos soltos? Esses cabos estão mesmo embaraçados. Essa é a grande verdade. É divisão e contenda por todos os lugares. E pastores ganhando dinheiro e vivendo sem trabalhar. Sustentando isso, é claro, é um negócio, né? Não vai querer perder lá a igreja dele, o campo dele que rende aí 20, 30 mil reais por mês. Vai. Estão lutando com unhas e dentes para sustentar isso. E combatendo aqueles que estão enxergando o erro e estão divulgando, estão sendo combatidos por eles. Mas o que foi pregado por William Marron Branham que não havia sido pregado antes? Vamos começar aqui, escatologicamente. A escatologia, que é o entendimento das profecias da Bíblia, ela tem várias linhas. Pré-milenialismo, pós-milenialismo, teologia reformada, preterismo completo, preterismo parcial, vários segmentos dentro da teologia. Qual foi o segmento que William Marron Branham abraçou como regra da fé? O dispensacionalismo pré-tribulacionista, pré-milenista, que é a visão escatológica das assembleias, das igrejas pentecostais, e hoje o impopular na maioria das igrejas. O que tem de novo nisso? O que tem de revelação nisso? Nada. Eu já sabia.
tudo aquilo que Jesus iria voltar um dia buscar a sua igreja, que ela ia para o céu, sentar numa mesa, tomar a Santa Ceia, 7 anos ou 3 anos e meio de grande tribulação aqui na terra. Depois ele voltaria para a terra para defender Israel, que agora existe, Jerusalém que é de baixo, estabelecer seu reino, quer dizer, na terra, né, contrariando toda a Escritura. Quer dizer, ele teria que reencarnar para fazer isso. Ele teria que voltar atrás de novo para estabelecer um reino carnal na terra. Já sabíamos tudo isso. Satanás seria amarrado por 1000 anos, depois seria solto. Depois haveria a guerra de Gog e Magog. 70 semanas de Daniel, 3 anos e meio cumpriu, volta 3 anos e meio. Tudo nós já sabia disso. Então a mensagem não revelou nada. Simplesmente repetiu o que já era pregado. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é novidade? Está na Bíblia. E a igreja do primeiro século, segundo a história, até o ano 325, batizava as pessoas por imersão nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E no tempo da década de 50, de 60, ali já havia uma grande denominação pentecostal, chamada de Pentecostal Unida, nos Estados Unidos, unicistas pregando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, não há nada novo nisso aí. Predestinação, eleição da graça, segurança eterna, justificação, santificação, selo do Espírito Santo, teologia reformada. Isso começou com Lutero na Reforma. João Calvino foi o que mais impulsionou isso, Knox e tantos outros homens. Isso é chamado de teologia reformada. É uma visão sobre a doutrina da salvação muito precisa. Isso está na Bíblia também. Isso é o que tem para ser revelado aí? Nada. Já havia sido pregado antes. Semente da serpente também já havia sido pregado por 2 pregadores do passado, do século XVII e século XVIII. William Branham foi o terceiro a pregar isso. É algo novo? Algo fresquinho que veio? Não, já existia. Já existia. Então, enfim, o que foi pregado de especial que já não tinha seguidores disso, já não tinha igreja seguindo essas doutrinas? Não há nada novo, não houve revelação de nada, simplesmente afirmação de muitas coisas que são verdades, outras não. Mas isso é assim mesmo, no meio cristão, com várias linhas, vários segmentos de entendimento, e aí se dividem as denominações. Não houve nada novo que foi revelado, já tinha essas doutrinas, já estavam expostas. Agora vem a parte pior de tudo isso. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, onde afirma que Elias viria primeiro. Ali existe um adultério da parte deles muito grande. Porque se você ler Mateus capítulo 11, Mateus 17, Lucas capítulo 1, versículos 16 e 17, você pode ler lá e você vai ver claríssimo que esta profecia, como as demais do Velho Testamento, se cumpriram em Cristo Jesus. Jesus disse: se quereis dar crédito, João Batista era o Elias que havia de vir. Jesus não disse que viria um outro depois, ainda tinha mais um. Isso aí não está escrito na Bíblia, isso já é invenção, interpretação dos homens. Chegaram para Jesus em Mateus 17 e disseram: Senhor, estou dizendo que Emice e que Elias tem que vir primeiro. Jesus disse: na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eles têm coragem de pegar esse versículo 11 de Mateus 17 e jogar isso para um futuro, para justificar a doutrina mal interpretada deles. Mas eles não leram o versículo 12, que complementa tudo. Jesus concordou com os escribas. Realmente Elias virá primeiro. Olha o tempo verbal, eles não conseguem ver isso. Elias virá primeiro. Mas vos digo, no verso 12, que Elias já veio. Então, se Elias já veio e a lei e os profetas duraram até João, como eles querem encaixar Elias, o tisbita, para a igreja gentia ou para a igreja da Nova Aliança? Esse negócio terminou ali. E quem pode dizer que fulano, ciclano, beltrano é o 7º anjo de Apocalipse 10:7? É outra presunção, porque a Bíblia não diz. Tem um monte de homens que quer ser esse 7º anjo. Agora, quando você vai a Apocalipse 10, versículo 7, você faz uma pergunta para eles, eles não sabem que não lê a Bíblia. Ali
não é o sétimo anjo tocando a trombeta, ele é um pré-anúncio, dizendo que nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus se cumpriria. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, ele disse que esse mistério foi revelado aos santos profetas e apóstolos. Quando foi revelado? Ainda ali no primeiro século. O mistério foi consumado na cruz e ele voltou na forma do Espírito Santo para viver em sua igreja. Ali, em Apocalipse 10, versículo 6, está debaixo do toque ainda da sexta trombeta. Porque a sétima trombeta só toca em Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta e os reinos do mundo vieram a ser de seu Cristo. Agora, os futuristas estão mais perdidos que seguem um tiroteio. Porque esse mistério cumpriu lá no primeiro século, Paulo diz. O mistério de Deus se cumpriu quando ele volta na forma do Espírito Santo para viver em sua igreja. Quando a capa de Elias cai sobre a igreja, né? O próprio Lembrando diz que a capa de Elias não cai sobre um homem, que ela cai sobre a igreja. E eles estão querendo colocar essa capa em um homem e fazer dele um mediador e um salvador. Isso é um erro gravíssimo. É um erro assim que, sendo trazido à consciência, envolve a salvação. Até que a pessoa não sabe, está tentando servir a Deus ali no tabernáculo, está tudo bem. Mas uma vez que essa luz é mostrada e a pessoa rejeita essa verdade, ele peca. Aí ele peca. Aí ele entra em pecado. Jesus disse: pecado porque não crê em mim. Não existe outro mediador. Não tem Billy Graham, não tem Oral Roberts, não tem Kathleen Kuma, não tem Mr. Russell, não tem Pastor Ciclano, não tem Célio Pereira, não tem ninguém. O sacrifício do sangue derramado é a única mediação entre nós e Deus. E nesse corpo ele tem profetas no plural. Ele não tem só um profeta para a igreja. Até então nós estamos aí há mais de 20 séculos. Quantos profetas a igreja teve em cada século, em cada período? Ele tem pastores no plural. Ele não tem só um pastor. Ele tem apóstolos no plural. A uns Deus chamou para apóstolos, a outros para profetas. Um profeta é um pregador, é um anunciador da palavra de Deus. Então, por esse prisma, lembrando, foi um evangelista e um profeta. Mas Billy Graham também foi. Mas Oral Roberts também foi. E eu também sou. E você também é, porque ele tomou o livro e nós comemos o livro e estamos reprofetizando isso de novo. Quando ele tomou o livro, ele fez da noiva, da igreja, esposa, sacerdote, rei, sacerdote e profeta. Apocalipse 22, 17 diz: Espírito e esposa diz o quê? Vem. O branismo é um erro que induz as pessoas a uma tremenda idolatria, colocando a pessoa de William Branham no lugar de Jesus, como um mediador, como um salvador. Se você não está na mensagem, você não creu na mensagem, você não creu na luz da hora, você não é noiva, você não é esposa, você não é salvo, você não está no rapto, você é, na verdade, semente da serpente. As pessoas podem te chamar do que elas quiserem, e você é o que você é diante de Deus, e não o que as pessoas querem que você seja. Então, essa palestra, ela visa mostrar esse grande erro doutrinário. E eu nem estou falando dos erros de outros ensinamentos, nos quais estão os futuristas, no que se refere à escatologia, no que se refere à vinda, à presença de Cristo. Nós já estamos lá na frente, enquanto eles estão esperando Cristo voltar para a terra para estabelecer o seu reino, nós já estamos reinando há muito tempo, desde o primeiro século, a igreja reina com Cristo. O reino de Deus tem vindo a nós, porque Jesus orando disse: venha a nós o teu reino. Isso que eu estou falando aqui é para ajudar, não é para denegrir. Eu não estou aqui dizendo que as mensagens é um plágio de outras mensagens. Eu não estou aqui para dizer que profecia do tubarão nadando não se cumpriu,
tomando isso de um lado político, de um lado assim, um carnal para combater. Eu não preciso fazer isso. Eu estou mostrando um grande erro que envolve e compromete a salvação. Porque isso é um erro. É a operação do erro. E Paulo diz para enganar, para que aquelas pessoas que não têm eleição não venham a crer na verdade. É uma operação do erro, um desvario, um desvio de doutrina. Ah, mas você teve nisso, você pregou isso, você defendeu isso? Sim, mas o que importa é que Deus tenha misericórdia de mim e abriu meus olhos. Eu cresci na fé, eu passei por lá. Eu amei as doutrinas que são bíblicas, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a parte da teologia reformada que ele trouxe das igrejas tradicionais, muitas coisas boas, muitas palavras de fé, muitos testemunhos de cura divina, muita coisa boa. Eu tinha eleição, eu era filho de Deus, eu não passei a ser, já era filho de Deus. Só que aí você chega à maturidade. Quando você chega à maturidade, você consegue enxergar as coisas de menino. E aquelas coisas que você fazia quando você era menino, já não faz sentido. Agora você está brincando de carrinho. Um homem com 60 anos, brincando de carrinho. Nós já somos homens. Então, eu estou falando isso aqui para meus amados irmãos e amigos, enquanto é tempo. Na verdade, eu estou respondendo muitas afrontas e pessoas que estão confusas. Você que vai receber essa mensagem, se você consegue ver isso, passa para frente. Não há outra mensagem que possa salvar. Jesus disse assim, em João capítulo 3, versículo parece que 14 e 15. Assim como a serpente, Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho de Deus seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou Jesus falou que você tinha que crer num profeta, ou Jesus falou que você tinha que crer num pastor, ou você tinha que crer em algum irmão, ou que você tinha que crer na Santa Igreja fulano de tal. Não, ele disse que aquela serpente lá no deserto simbolizava ele. Quem pode olhar para Jesus, quem pode ver a palavra, é liberto da morte, do veneno da serpente que picou todos os homens ali no Jardim do Éden. E o tempo que nós temos aqui na carne, só tem um tempo, só uma coisa a fazer. Ou você olha para Jesus, ou você olha para a salvação, ou você será morto pelo veneno da serpente. E os homens não querem olhar. Os homens querem ficar com as suas mentes, os seus problemas, e não querem de maneira nenhuma aceitar a verdade. Jesus disse, não quereis vir a mim para terdes vida. Engordados em suas próprias concupiscências, pastores com bolso cheio de dinheiro, liderando pessoas pelo Brasil afora, coletando os dízimos, andando de caminhonete, vida boa, é claro. Eles não querem a verdade, porque a verdade vai pôr eles para trabalhar. A verdade vai esvaziar a igreja deles, por isso que eles não querem. Estão defendendo as suas torres, estão defendendo as suas próprias cidades. Saiam disso enquanto é tempo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Creiam na verdade que Cristo pregou com a sua própria vida. A mensagem é a mensagem da cruz. Você está na mensagem, irmão? Fiquei sabendo, irmão, que você abandonou a mensagem. Aquela denominação, aquela organização, sim, pela graça de Deus. Qual mensagem você crê agora, então? Mensagem da cruz, é a única. As outras são falsas. Deus abençoe a todos. Amém.